Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, Ele acompanhe durante a transmissão do nosso culto online. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Oi, Igreja Paz. Vou ler o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 e 5. Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz vós outros. De parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do teu trono, e da parte de Jesus Cristo, e fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como estamos desfalcados, vamos cantar os conjuntos que estão aqui e todos que estão presentes. Mas para que todos se coloquem em pé, vamos cantar juntos, louvar ao Senhor, que sobre toda a terra reina o nosso Deus. Amém? Sobre toda a terra
Deus eterno, Deus de glória, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, Pai. Nós viemos a ti te pedir, ó Deus, te agradecer, Deus, por tudo que você tem feito em nossas vidas, te agradecer, Deus, pelo nosso país, pela nossa nação. Que o Senhor continue de mão estendida para conosco. Pedimos pelas enfermas, que o Senhor esteja assim abençoando os medicamentos, qualquer situação. Senhor, vem em encontro agora com teus filhos, Pai, arrancando toda a dor, toda a ansiedade, toda a preocupação, que nós venhamos descansar no Senhor, Pai. Muito obrigado pelas nossas vidas, pela tua igreja que reúne aqui, por cada irmão, Pai. Nós oramos, Deus eterno, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelos que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Da igreja com a paz do Senhor. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 18, versículo 3. O maior no reino dos céus. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tomardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém. Senhor amado e Pai querido, nesse nós oramos a Ti, ó Pai, para, Senhor, pedir, Senhor, que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas falhas, Senhor. Neste momento de confissão, ó Pai, nós confessamos a Ti, Senhor, que carecemos, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia, ó Pai. Perdoa, Senhor, muitas vezes falhamos, Senhor, por omissão, outras vezes por excesso, ó Pai. Mas queremos confessar a Ti, ó Pai, a nossa pequenez, confiantes, Senhor, de que o Senhor é poderoso para salvar, o Senhor é poderoso para nos perdoar, ó Pai. Pedimos perdão, Senhor, pela nossa pátria, Senhor, pelos erros cometidos, Senhor, pela nossa pátria, Senhor, diante de Ti, Senhor, diante do Teu Evangelho, diante da Tua cruz, ó Pai. Perdoa essa nação, ó Pai, sara essa nação. Perdoa, Senhor, muitas vezes, Senhor, a nossa maneira, Senhor, de agir, Senhor, de ver as coisas, Senhor, erradamente, Senhor. Coloca em nosso coração, Senhor, o desejo, ó Pai, de Te conhecer melhor, ó Pai, de a cada momento da nossa vida, ó Pai, entendermos, Senhor, o que o Senhor espera de nós, ó Pai. Perdoa, Senhor, a nossa omissão. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, eu declaro que os nossos pecados estão perdoados. E porque os nossos pecados estão perdoados, com alegria, vamos louvar ao nosso Deus. Cantemos. Seus braços de amor, de
Graça e paz, irmãos, irmãs, amada igreja. Farei agora uma oração de iluminação. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, como é bom, como é maravilhoso saber que temos um Deus tão grande e que nos ama, nos perdoa e cuida de nós em cada detalhe das nossas vidas. Te pedimos agora, Senhor, que nos dê a compreensão, que nos deixe atentos para a leitura da Tua Palavra, Senhor, e que essa Palavra entre em nossos corações e em nossas mentes, Senhor, e que ela nos transforme, nos restaure, e que nós sejamos instrumentos, Senhor, de transformação na vida das pessoas que nos conhecem, Senhor, e que precisam conhecer o Teu amor e a Tua Palavra. Que nós possamos em atitudes e em palavras, Senhor, mostrar para essas pessoas que somos Teus filhos. Ilumine agora também o pregador, que ele possa falar palavras que venham de Ti, que sejam palavras de sabedoria, Senhor, para a vida de todos nós, e que a vida dele também seja bênção na família dele, nas pessoas que o conhecem. Transforma, Pai, a vida de cada um de nós, Senhor, com o Teu amor. Usa-nos, Senhor, para propagarmos o Teu Evangelho. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Olá, irmãos. Neste momento, então, dando início ao nosso momento da palavra, momento de aprendermos com a palavra de Deus, gostaria que os irmãos abrissem comigo em Efésios, carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso. Efésios, capítulo 2, nós leremos 3 versículos. Depois que lermos, não fechem as Bíblias, porque vão ter alguns versículos que leremos posteriormente. Não exatamente em Efésios, mas nós leremos. Efésios 2, do 8 ao 10. Efésios 2, do 8 ao 10, diz assim a minha versão: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós estamos no mês de outubro, e em outubro o mês de outubro nos lembra muito a Reforma Protestante, lá de 1517. Nos lembra por que brigaram, por que falaram, por que quiseram ter um debate sobre o que a igreja dizia na época e o que era o correto. Foi a partir das palavras de Martinho Lutero foi que começou toda a reforma e se expandiu para toda a Europa da época, e temos chegado até hoje. E um dos assuntos que a reforma tratou mais veementemente foi a graça, porque a graça naquela época ela não estava sendo ensinada da forma correta, ensinada da forma como a Bíblia nos ensina, mas ela estava sendo informada de uma forma distorcida. A graça, ela é um dos pilares da nossa fé. O entendimento da graça é fundamental. Se nós pensássemos numa casa espiritual, talvez a graça ela seria as paredes da casa. A graça ela nos protege, a graça ela nos cerca, a graça ela está conosco, ela está em nossas vidas. E como caminhar sem saber o que é graça? Não dá. Mas Daniel, faz uma definição então do que é graça. Graça é favor imerecido de Deus. Ponto. Basicamente isso. Graça é favor imerecido de Deus. Ah, Daniel, mas graça
eu só vejo uma graça, só da salvação. Então você não sabe o que é graça. Porque a salvação é pela graça? Com certeza. Só que ela é uma parte da graça. Ela não é o todo da graça. Ela é uma parte da graça. O que Deus propicia para nós de bom em nossas vidas também é chamado de graça. A graça de Deus se revela em comida em nossas mesas. A graça de Deus se revela em paz em nossas casas. Nós nos comportarmos e fazemos da melhor forma possível o nosso serviço, o nosso profissional. Isso é graça de Deus em nossa vida. Isso é favor imerecido de Deus nos capacitando em nossa vida. Então, Jesus, ele veio à Terra somente Jesus veio à Terra somente para salvar pecadores? Não, também para isso. Mas o sangue dele é derramado para lavar os nossos pecados, e o que ele fez na cruz por nós é uma forma da graça chegar em nossas vidas de diversas maneiras. Todos nós temos problemas. Todos nós temos de lutar, mas nós podemos começar a experimentar o céu de Deus aqui na terra. Nós podemos, o que é o céu? O que vai ser no céu? O céu vai ser presença de Deus. No céu nós teremos a presença de Deus abundante em nossas vidas. Nós podemos começar a aprender isso aqui na terra. Como é isso? Como é viver com esse Deus? Como é ter esse Deus em nossas vidas? Nossa vida aqui, pensa numa viagem. Uma viagem daqui lá para o Nordeste. Vamos supor que a viagem inteira só tem uma parada. Nossa vida aqui é essa parada. Porque nós sabemos para onde a gente vai. Nós sabemos com quem nós vamos estar. Só que a gente está na parada. A gente vai chegar lá. Calma, a gente vai chegar lá. Deus nos capacita. Deus está conosco. Deus nos quer ao lado dele. Nós nos preparamos para a eternidade através dessa graça que chega em nossas vidas, dizendo sim para ela, dizendo sim para a graça de Deus, correspondendo com Cristo, correspondendo com o que Cristo fez por nós, com a obra que Cristo começou na cruz do Calvário, no sofrimento. A graça, então, ela é refletida em tudo que Deus proporcionou para nós na pessoa de Cristo Jesus. Deus falou, eu vou simplificar para vocês tudo que eu proporciono para vocês em uma pessoa só, em Cristo. E ele proporcionou. Ele proporcionou no sofrimento de Cristo, nas palavras de Cristo, ele proporcionou nas atitudes de Cristo. Então, graça, ela é, vamos dizer assim, ela é tudo, um pacotão, ela é um todo, tudo que inclui de bom que nós temos através de Cristo, que Deus nos proporciona através do próprio Cristo. E para nós vermos a prática dessa graça, que nós aprendemos agora, que é favor imerecido de Deus, que pela graça sois salvos, nós temos alguns casos na igreja da Galácia. A igreja dos Gálatas, ela sofreu um pouco por causa do mau compreendimento da graça de Deus. Nós leremos alguns versos. O primeiro deles, nós leremos Gálatas 1, do 6 ao 9. Nós vamos ler e diz assim a palavra de Deus. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Outro também,
É no capítulo 3, mesmo livro de Gálatas, os versos do 1 ao 5, Paulo continua o que ele começou lá no capítulo 1. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lembrando que em Efésios falou, são salvos pela graça, mediante a fé. Então, elas andam juntos. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem ser aperfeiçoados na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Para nós encerrarmos esse apanhado de ensinamentos que Paulo quis dar aos Gálatas, vamos ler os 5, do 1 ao 5 também. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, os Gálatas estavam num contexto muito interessante para nós estudarmos, para nós analisarmos, para nós aprendermos com eles o que não fazer, como não praticar. Por quê? Porque eles começaram na graça. Eles começaram com a fé que eles tinham. E aí Paulo pregou, e quem estava junto com Paulo ajudava também a pregar, a ensinar, estavam com eles. Só que quando Paulo saiu para continuar o ministério dele, para continuar as missões dele, começaram a mudar o evangelho. E no primeiro capítulo ele diz, não é, se é que é outro evangelho, mas não é outro. Ainda que venha um anjo e pregue coisas diferentes, que seja anátema. Então, é isso que acontece quando nós deixamos o ser humano falar por si próprio. Ah, Daniel, mas então você está dizendo que Paulo não era ser humano. Paulo era ser humano também. Só que Paulo, ele deixava que Cristo crescia na vida dele. Quando Paulo falava, era Cristo falando através dele. Não, ele não deixava a politicagem dele como ser humano, a sabedoria dele como ser humano falar mais alto que Cristo. Então, os Gálatas, eles viveram nesse contexto de graça, mas o que eu faço? Eu faço graça, é a graça de Deus que vai salvar minha vida, que vai me capacitar, ou eu tenho que fazer alguma coisa? No caso deles, era a circuncisão. A circuncisão era a moda que estava pegando. Não, você não entra no povo de Deus se você não for circuncidado. Então tava essa discussão entre eles. O ser humano, ele sempre tem que inventar. Eles queriam muito o reconhecimento. Porque a igreja da Galácia, então, nós acreditamos que tinham basicamente dois tipos de público dela. Cristãos incircuncisos e cristãos circuncisos. Na pregação de Paulo, de quem estava com ele, eles falavam, não é preciso circuncidar, que Cristo faz uma circuncisão no seu coração. E é o que nós aprendemos com o Evangelho. Só que os circuncidados, eles gostariam de estarem mais corretos que os incircuncisos. Eles gostariam de dizer, nós somos mais crente que eles, nós somos mais perfeitos que eles, nós somos...
é o ser humano colocando a sua mão em tudo que não deve. Então eles começaram a falar, não, o povo de Deus é circuncidado. E isso é o que nós mais vemos as pessoas fazendo. São pessoas que acreditam que elas têm que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Elas têm que fazer alguma obra para agradar a Deus. Uma vez saiu uma notícia que uma freira, ela bebeu uma urina da Madre Superior para agradar a Deus. Então assim, isso são atitudes que fazem para querer agradar a Deus. Ah, eu vou subir de joelho 1000 degraus. Deus vai ficar muito satisfeito comigo. Cristo pagou pela gente. Cristo sofreu por nós. O que nós podemos fazer que alegra o coração do Senhor é nós correspondermos com Cristo. É nós estarmos em Cristo. Muita gente até hoje, inclusive o próprio Cristo, muita gente entregou a sua vida a Deus, sofreu para que o Evangelho chegasse até nós. Mas será que eles procuravam fazer isso para agradar a Deus e depois chegar à salvação? Ou será que é porque a salvação chegou até eles? Ou será que é porque Cristo chegou até eles que capacitou eles a viver de tal maneira, a proceder de tal maneira, a entregar a sua vida para que o Evangelho para que o Evangelho continuasse prosseguindo e chegar a outras pessoas? Você ora para alcançar a graça de Deus? Você ora para alcançar a Deus? Ou é porque Deus te alcançou? Ou é porque a graça te alcançou que você ora? É igual nós pensarmos, por exemplo, um porco. Um porco, ele vai para a lama, ele começa a rolar na lama. E ele vai precisar, esqueci de me sujar. Ele vai pensar isso? Ele não vai, porque isso é automático. Ele está lá e isso naturalmente acontece com ele. O que nós somos naturalmente. Nós não precisamos inventar. Nós não precisamos, eu tenho que fazer algo diferente para... Não precisa. Os Gálatas, eles tentaram fazer com as obras o que o Espírito começou. O Espírito de Deus começou a obra neles, o Espírito de Deus mostrou a graça para eles, mas eles tentaram fazer algo mais do que o Espírito fez na vida deles. Eles queriam fazer com que as obras fossem mais importantes do que o Espírito. Ele vai continuar em nós, vamos dizer, apenas sim, para querer que Deus haja em nossas vidas, haja através de nossas vidas. Então o Espírito vai continuar a obra em nossas vidas, sim. Não precisa nós fazermos algo, queremos fazer com que as obras, alguma obra vai fazer. Nós éramos mortos espirituais. O Espírito nos alcançou. O Espírito vem com sua graça e nos capacita a vivermos com Ele. Um outro exemplo que eu gosto de comentar quando eu falo a respeito de graça é uma viagem de avião. Uma viagem de avião, você entra no avião, o avião decola, o avião está lá em cima. Chega no meio do voo, você vira pro piloto e fala: piloto, muito legal, você, seu avião, trouxeram a gente até aqui, só que agora eu vou continuar sozinho. Deixa eu continuar minha viagem daqui e eu vou voar sozinho. Já viu alguém fazer isso? Não dá. É a mesma coisa, é a graça. A graça de Deus nos elevou, a graça de Deus nos carrega, a graça de Deus nos leva. E agora a gente vai querer saltar dela? E aí? Porque o Espírito nos capacita. Um pastor, um pregador, um pai, quando ele experimenta a graça de Deus na vida dele, para ele continuar o seu ministério, para ele continuar o que Deus o capacitou para fazer, quando ele prega, ele tem que entender. Nós, como cristãos, temos que entender, porque quando nós estamos evangelizando, estamos levando o evangelho para nossas escolas, nós estamos nos tornando pregador. Então, todo cristão é um pregador. Nós temos que entender que nós
nós só somos o mensageiro, nós não somos a mensagem. A mensagem é Cristo, a mensagem é sua graça, a mensagem é o que Ele faz por nós. Nós não conseguimos produzir essa graça na vida de ninguém. Nós somos uns simples mensageiros. Nós temos que dar exemplo em nossas vidas, nós temos que mostrar, mas nós somos o mensageiro, nós não somos a mensagem. Nós corremos atrás para alcançar a graça? Ou será que é a graça que nos alcançou? Nós aceitamos Jesus, nós amamos Jesus porque Ele nos aceitou primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Se nós não entramos no reino de Deus pelo esforço próprio, como que nós pretendemos continuar pelo esforço nosso, esforço próprio? Como? A história do avião. Nós estamos voando com Jesus. Nós vamos continuar nosso voo por nós mesmos? Uma planta. Quando nós plantamos alguma planta e nós regamos ela, a luz do sol bate nela e a gente vê ela se esforçar para crescer? Não, ela cresce naturalmente. Nós estamos plantados no jardim de Deus. Deus nos rega com a sua presença, com a sua palavra. Deus nos alimenta com tudo isso. Então nós vamos crescer. Nós não precisamos... eu me esforço para crescer. Eu vou crescer mais do que Deus quer que eu cresça. Não é assim. Quando a gente entra debaixo de uma água, num lago, no chuveiro, no mar, qualquer lugar, a gente se esforça para se molhar? A gente só se molha. E se nós deixarmos Deus inundar nossas vidas? E se nós nos molharmos com a graça de Deus? A graça nos alcançou. Nós iremos continuar fazendo obras pela capacitação que essa graça nos dá. Mas nós não faremos obras para alcançar essa graça de Deus. Nós temos que dizer sim. Sim para Deus é diário. A graça nos alcançou e quer nos fazer um adorador. Amém. Sim. Quer nos libertar do pecado. Sim. Amém. Essa foi um dos temas, ou talvez o tema, que os pregadores mais bateram na tecla. Que os reformadores mais bateram na tecla. Esse foi o momento que os reformadores falaram, gente, está tudo errado isso aqui. Porque naquela época, a igreja estava cobrando indulgência. Daniel, mas o que é indulgência? A igreja dizia que quando alguém morria, alguém ia para um segundo local. Não era o paraíso ainda, era um local intermediário. E aí algum amigo, algum familiar tinha que pagar uma quantia para essa pessoa ir para o céu. Então ia ser essa obra, de pagar, de fazer, para a pessoa ir para o céu. E Martinho Lutero, um dos livros que o inspirou a dar início à reforma foi o livro de Romanos. Ele viu, gente, está tudo errado isso aqui. Está tudo errado, porque Cristo fez essa obra por nós. Martinho Lutero entendeu que graça não é o contrário de esforço. Graça é o contrário de mérito. Nós não merecemos, mas nós temos. Ela não é o contrário de esforço na vida cristã. E para a gente finalizar, nós vemos hoje em dia cristãos vivendo de 3 maneiras a graça de Deus. A graça que Deus proporciona para nós. A primeira delas é anulando a graça. Mas como? Pela lei, pelo esforço, que nós estamos batendo nessa tecla. Cristãos que vivem dessa forma, que acreditam nessa forma de graça, eles acreditam que vão alcançar a graça, eles vão correr atrás da graça pelas obras. E se eles se esforçarem para agradar a Deus, coisa que os reformadores bateram nessa tecla e insistiram que está errado pensar na graça dessa forma. Tem uma história que conta de um monge da Idade Média que ele ficou 30 anos em cima da montanha. E no momento que ele desceu, aí todo mundo achou que ele ia exalar graça por ele, que ele ia falar um monte, e todo mundo ia transformar tudo, ia fazer. Ele falou, gente, não adiantou nada eu ficar lá aos 30 anos.
Porque ao ficar os 30 anos, ele ficou sozinho naquele lugar. Ele ficou lá, ele teve um momento com Deus, amém. Só que a graça de Deus nós vivemos aqui, no estresse diário, com os irmãos da igreja que às vezes discordam de alguma coisa e nós temos que chegar a um acordo e chegar a um denominador comum. Então, a graça de Deus nós vivemos ela diariamente em nossas vidas com as atividades que temos. E a graça vai se mostrar através de nossas vidas. Deus vai se manifestar em nossas vidas através da graça que Ele nos alcançou. A segunda forma é vivendo da graça abusiva de Deus. Ah, mas o que é a graça abusiva de Deus? Alguns cristãos acham que depois que eles recebem a graça, eles não precisam fazer mais nada. Lembrando que os reformadores acreditavam na graça, eles acreditavam que a mesma graça que te salvou, a mesma graça que te alcançou, ela te capacita a fazer boas obras. Então as boas obras, elas só não são, vamos dizer assim, válidas para a salvação. Mas para a vida cristã, elas são de extrema importância. Fé sem obras é morta. Tiago, fé sem obras é morta. Então, esses cristãos que viviam da forma abusiva, eles até acreditam em algo parecido conosco, que chama-se depravação total. Ou seja, é Deus que vem até o ser humano. Em todos os momentos da Bíblia, nós vemos Deus vindo até o ser humano. O ser humano ele não tem vontade nele próprio de ir até Deus, em nenhum momento, mas sempre Deus chegando até o povo. E Deus se achegou a nós através de Cristo. Então, o homem não pode fazer nada para chegar até Deus, porque ele era morto espiritual. Deus o alcançou, a graça o alcançou. Só que alguns cristãos acham que, eu já fui para a igreja, já estou salvo, levantei a mão 3 vezes, já estou salvo, pronto, agora eu não preciso fazer mais nada, agora eu vivo minha vida do jeito que eu quero, agora eu faço tudo da forma que eu quero, e eu sou isso aqui, eu sou essa coisinha de Jesus que posso fazer de tudo. Então, com todo respeito, você pode pensar o que você quiser, mas eu particularmente acredito que até o João Calvino, que falou muito a respeito dessa depravação total, ele vai falar da perseverança dos santos, a perseverança que nós temos quando a graça alcança as nossas vidas, e a perseverança de estar no caminho, estar em Cristo, estar com Cristo. Então, com todo respeito a quem pensa assim, mas não acredito que realmente essa pessoa deixou que a graça invadisse a sua vida, deixou que Deus o conduzisse pelo caminho correto. E a terceira, que eu acredito ser a forma correta e que nós devemos viver, é viver pela graça operosa de Cristo. Então, voltando a essa depravação total, Cristo nos alcançou, a graça nos alcançou. Vamos viver nela. Vamos viver com ela nos capacitando. Nós temos que responder diariamente a essa graça. Nós temos que, baseado até nos reformadores, nós vivemos a nossa perseverança dos santos, vivemos a perseverança de quem está em Cristo, colaborando, cooperando, respondendo a Cristo. Mas como que nós podemos corresponder com Cristo? Dizendo sim, todo dia para Ele. O sim diário talvez seja o sim difícil. Eu costumo dizer que nós temos que... se alguém quiser usar isso para falar que é coisa errada que eu falo, talvez dê para você apelar por um lado que dá, mas eu não vou falar por esse lado, mas eu vou falar por lado de olharmos para Cristo, de nós nos convertermos diariamente. Porque a nossa carne é pecaminosa. Nós temos vontade de estar fazendo coisas contra Deus. Então nós temos que nos converter diariamente. Nós temos que olhar para Cristo diariamente. E esse é o sim difícil. Esse é o sim mais maluco que nós podemos dar para Deus, sendo capacitados por Ele mesmo. Com isso, nós não vamos nos esforçar para alcançar a graça.
mas a graça que nos alcançou nos capacitará a viver nela. Não é esforço que gera graça, mas graça que gera esforço. É esse o entendimento que nós temos que ter. O esforço ele vai ter em todos os momentos, mas como que nós vivemos essa vida? Nós nos esforçamos para alcançar, é porque a graça nos alcançou que nós nos esforçamos. A graça vai nos regar. Nós estamos no jardim de Deus. A graça de Deus vai nos regar. Vai ser a luz do sol que vai fazer que nós cresçamos. A graça não vai colocar o chip na gente para nós virarmos um robô e fizermos toda aquela forma. Mas o Espírito Santo vai andar conosco. O Espírito Santo vai nos direcionar, vai nos incomodar, vai estar conosco. Nós vamos realizar boas obras, pois estamos cheios da graça de Deus em nossas vidas. Estamos cheios de Cristo em nossas vidas. Estamos cheios do seu Evangelho em nossas vidas. A graça que nos salvou é a mesma que nos capacitará a viver dessa forma. É a mesma que nos capacitará a viver esse chamado. Então que nós possamos viver da graça operosa de Deus em nossas vidas, nas vidas de nossos chegados, de nossas famílias, de nossos amigos, na vida de quem está perto de nós. Que essa graça possa inundar as nossas vidas e nós confiarmos plenamente em Deus em todos os momentos. Para a honra e glória dele. Em nome dele é que vivemos. Amém. Bom dia, igreja. Vou ler Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos a, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Ao mesmo tempo que a gente tem essas dificuldades, né, desse momento, mas a gente sempre tem que agradecer a Deus por poder estar aqui gravando, louvando a Deus, assistindo, no seu caso, e ter esse momento de comunhão através das redes sociais, da internet. Então a gente sempre tem que agradecer a Deus, não é verdade? Te agradeço. Por
Pedimos pelas ofertas, louvado seja teu nome, graças te damos por estar na tua casa, graças te damos pela palavra. Ó Paizinho, abençoe ricamente os dízimos e as ofertas, que aqueles que puderam trazer. Abençoe aqueles que não trouxeram, mas tu sabes e conheces a cada um, e que possamos trazer no próximo domingo. Abençoe ricamente, Pai. Abençoe que seja feita de acordo com a tua vontade. Abençoe o administrador, em nome de Jesus. Amém. Recebi a bênção. Deus te abençoe, Deus te proteja e te dê a paz, e te dê a paz. Amém.